Olá, sou a doutora Maximiana e tô aqui hoje para vocês para falar sobre cirurgia ortognática. Eu sou cirurgiã bucomaxilofacial e vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é, afinal, esse procedimento. Alguém já ouviu falar ou conhece esse tipo de procedimento, a cirurgia ortognática? Então, vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês o tenório. Se vocês querem sugerir algum outro nome, deixem ali embaixo depois, pro nosso modelinho aqui, pro nosso paciente, tá? Mas ele vai nos ajudar muito, tá bom? O que acontece? Alguns pacientes, eles têm o desenvolvimento dos ossos da face, e aí a gente tem a mandíbula, a maxila, a mais, certo? Ou seja, é um osso que ele acaba se desenvolvendo de uma forma maior. Então, por exemplo, vamos pegar a mandíbula como exemplo. Vamos supor que ela se desenvolveu demais. O que acontece com a mordida desse paciente, do nosso tenório aqui, né? O tenório vai morder errado, gente. Vai morder cruzado, tá? Vai morder mais ou menos dessa forma. Ah, mas o que acontece? Enfim, vamos pensar que aqui é o osso, é a base de todo o tecido mole e todo o tecido muscular. Então, a face desse paciente vai refletir essa mordida, esse aspecto, tá? O que acontece com esse paciente, gente? É um paciente que tem a estética muito prejudicada. Só a estética? Não, a função também. Ele consegue morder legal? Não, não consegue morder legal, né? E, consequentemente, a estética também vai ser prejudicada, tá? É um paciente que, quando tá na praia, tá curtindo um momento bacana com a família, tá, né, aproveitando algum momento legal, querendo fazer várias fotos, enfim, faz um monte de selfie, cada vez que olha a foto e a selfie, fala, meu Deus, vamos fazer de novo. E aí vai lá, bate mais uma e fala, não tem ângulo, não acha um ângulo, né? E não é só questão de foto, é questão de estima, né? É um paciente que muitas vezes tem uma estima prejudicada, ele tem uma baixa estima, né? E a gente sabe que quando a gente não tá legal com a gente, nada funciona, né? Se a gente tá bem com a gente mesmo, as coisas andam, as coisas fluem, tudo fica melhor, né? E se a estima tá prejudicada, aí fica um pouquinho complicado. É ou não é? Alguém aí se identifica com o que eu tô falando? Então, gente, a cirurgia ortognática é uma cirurgia que vai o quê? Vai colocar esses ossos no lugar. Como que funciona isso, gente? Ó, a gente mais pra frente eu vou fazer vídeos mostrando para quem tiver mais interesse em como que é o corte, como que funciona, né? Para deixar um pouco mais claro. Eu acredito que a gente tem medo de tudo aquilo que a gente desconhece. Aquilo que a gente acaba tendo um pouquinho mais de conhecimento, perde um pouco o medo, certo? Então mais pra frente eu falo mais sobre isso. Mas basicamente o que acontece? Tenório morde errado, a gente vai fazer um corte para que ele comece a morder certo. E por consequência ele vai ter uma mordida bacana, ele vai ter uma função adequada, né? E uma estética e harmonia facial, por consequência, legal, bacana. Geralmente os pacientes que fazem a cirurgia ortognática são pacientes que se sentem muito gratificados com o resultado, tá? Porque é uma vida nova, uma qualidade de vida que melhora muito. Quem já fez, deixa um comentário ali embaixo, tá? Porque você pode estar ajudando uma pessoa que de repente está em dúvida de fazer ou não esse procedimento, que vai com certeza ajudar muita gente. Alguns pacientes me perguntam muito, né? Em que momento que pode ser feita essa cirurgia? Qualquer paciente pode fazer, então quer dizer que a minha avózinha pode fazer, né, de 80 anos, ou então meu filho que tem 15 pode fazer? Essa cirurgia, ela é indicada geralmente para pacientes que cessaram o crescimento e o desenvolvimento dos ossos da face. Existem algumas exceções, tá bom? Imagina que tem algum adolescente, tá? Ou pré-adolescente, tá bom? Que está tendo um problema desses aqui, como o tenório, né? O que acontece na escola? Bullying, certo? Então é uma coisa que muitas vezes prejudica o desenvolvimento psicológico dessa criança ou desse adolescente, desse pré-adolescente. Então, em alguns casos, exceções, a gente acaba fazendo a cirurgia mesmo antes de ter terminado o crescimento dos ossos da face, para a gente conseguir devolver, né, uma harmonia facial e esse adolescente não ter problemas no decorrer, no desenvolvimento infantil, certo? Então, existe um limite de idade máximo? Óbvio que assim, é uma cirurgia que a gente tem sempre exames pré-operatórios onde a gente segue. Qualquer comprometimento sistêmico maior, esse paciente ele vai ter que passar antes no médico para realmente compensar qualquer alteração sistêmica. Agora, existe um limite máximo de idade? Vai depender basicamente disso, tá? Vai depender se as condições de saúde que o paciente apresenta são adequadas, certo? E afinal, a gente faz essa cirurgia aqui no consultório? Não, a gente não faz a cirurgia no consultório, a gente faz em hospital,
com anestesia geral. Ai meu Deus, doutor, e agora? Com anestesia geral, sim, gente, é mais confortável, tá? Você vai passar pela anestesia geral, vai dormir e quando você acordar, seu procedimento já vai ter acabado, você não vai ver nada de nada. Então, é muito confortável, é muito seguro, tá? A gente está em um ambiente hospitalar, totalmente controlado e onde realmente é a melhor opção, certo? Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha. Lembra, tem gente que às vezes não é o seu problema, mas tem gente que pode ser próxima ao seu meio e pode ser que tenha esse problema. Então compartilha esse vídeo, ajuda quem está aí ao teu lado. Quando eu comecei a pensar em fazer esses vídeos, a minha ideia era justamente divulgar o quanto as pessoas precisam entender que existe esse problema. Muitas vezes tem muitos pacientes que têm essa condição e não sabem que tem tratamento, tá? E muitas vezes só o aparelho não ajuda, tá, gente? Tem que fazer a cirurgia mesmo, porque muitas vezes usa o aparelho, força os dentes para uma posição, os dentes depois que tiram o aparelho fazem o quê? Voltam. Por quê? Porque não foi o osso que foi tratado, tá? E muitas vezes o problema tá na questão óssea e não nos dentes, tá bom? Então é isso. Se gostou, comenta. E até uma próxima. Obrigada.